Olá pessoal, nós vamos começar então mais uma aula. Nós estamos entrando na nossa terceira semana do nosso curso e a disciplina que nós vamos trabalhar nesta semana tem como título A Empresa e os Recursos Humanos. Nesta aula nós vamos falar sobre os primórdios das empresas, o início ali da constituição das empresas, o ambiente organizacional, as organizações como sistemas abertos e vamos falar um pouquinho sobre gestão de recursos humanos. Para a gente dar início, é importante, antes que a gente adentre aí no setor de recursos humanos, é importante que a gente entenda como que se deu a história dessas empresas, das organizações, Houve um processo, de transformação no decorrer dos séculos e dos anos, na qual as empresas elas foram sendo obrigadas a tomar novos moldes, a tomar uma nova uma nova roupagem, vamos dizer assim, para que elas, continuassem aí a sobreviver nesse mercado. Então, no início de tudo, o surgimento das indústrias, das empresas, das organizações, elas acontecem junto com a Revolução Industrial. E isso acontece lá em meados do século XX. Até então não existiam as indústrias, e com a Revolução Industrial, com a alta demanda, de trabalho, foram então que surgiram as primeiras indústrias. Nessa mesma época da Revolução Industrial, surgiram também as primeiras indústrias e as primeiras máquinas. Daí, então, nós temos o nome de Revolução Industrial, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, e essa época trouxe profundas mudanças e transformações nas formas de produzir. Nós saímos então de um método de produção que era totalmente artesanal, e aí a gente começa a passar a produzir esses bens, esses produtos de uma forma mais modernizada. Então daí é que surgem então as primeiras indústrias, as máquinas, e nós temos então o boom da Revolução Industrial. Quais são as fases da Revolução Industrial? Nós temos, comumente nós temos três fases. A primeira fase, que é a fase artesanal, onde que o artesão, que era a pessoa que dotava aí, do saber para produzir aquela peça, o produto na qual ele tinha aptidão para fazer, e ele fazia todas as etapas do trabalho, por isso que a produção era lenta. Então vamos imaginar um artesão que ele fabricava uma roupa, por exemplo, e essa roupa era feita de forma artesanal, manual. Aquela mesma pessoa, ela pegava desde o início do processo de produção até a entrega do produto acabado. Então, por isso que essa produção ela era muito lenta. Na segunda fase dessa revolução, nós chamamos de fase de manufatura, é onde que os trabalhadores eles começavam a se organizar, e nós tivemos então pelas primeiras vezes a divisão do trabalho, onde que cada pessoa executa somente uma tarefa. Então o trabalho não era mais centralizado em uma única pessoa. O trabalho ele começa a ser dividido. Uma pessoa, se a gente for dar um exemplo, por exemplo, de uma camisa, uma pessoa ficava responsável por cortar, a outra pessoa por fazer a costura e a outra por embalar, Não sei como que funciona aí o processo da fabricação de uma camisa, mas estou dando esse exemplo. E na terceira fase, nós conhecemos como fase da maquinofatura, é onde que o trabalhador ele opera uma máquina e ela produz a mercadoria. Então, nesse momento, existe um aumento de produção muito considerável. Por quê? Porque agora quem faz o esforço, o trabalho braçal, são as máquinas e não os trabalhadores. E uma consequência disso é um aumento de produção e uma redução dos custos e automaticamente mais lucros. Então, basicamente, essas foram as três fases que a Revolução Industrial ela trouxe para as empresas. Mas nós temos, um autor, que é o Chiavenato, e ele divide essas fases como sendo 6 fases, Ele vai defender a ideia de que a Revolução Industrial ela vai passar por 6 fases, porque ele pega o período das transições. Então eu vou falar com vocês, também dentro da visão de Chiavenato, porque é um autor que a gente vai estudar aí
até o final do nosso curso. Então, a primeira fase, né, que é conhecida como a fase artesanal, ela deu início lá na antiguidade, ela foi até mais ou menos 1780. Essa fase, né, como o próprio nome já diz, ela fundamentou nesse artesanato, e naquela época ele era totalmente rudimentar, onde que as pequenas oficinas e a mão de obra era muito intensa e não era qualificada, né? E também essa forma artesanal ela se dava também por meio da agricultura. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase, que a Venato ele vai chamar de fase da transição, é onde que começa a surgir, né, o aparecimento aí das primeiras máquinas. Aí nós podemos até fazer um link lá com a manufatura, onde que começa a aparecer as primeiras máquinas e começa a acontecer as primeiras organizações trabalhistas, vamos falar assim. Então, essa segunda fase, ela ocorreu entre os anos de 1780 a 1860 e ela, né, principalmente, ela aconteceu por conta da abolição da escravatura. O que acontece nesse período? Com a abolição da escravatura, os escravos eles começam a ter posses, a ter renda e automaticamente eles trabalhavam, eles eram remunerados, então eles também tinham dinheiro para consumir, coisa que até então não acontecia, né? Por serem escravos, eles não tinham ganho nenhum, então eles não tinham como comprar. Agora, uma vez que foram aí, né, absolvidos e não são mais escravos e o trabalho que eles prestam é remunerado, eles têm também poder de compra, poder aquisitivo. E aí aumenta a demanda, né, na procura dos bens e dos serviços e dos produtos, e aí é por isso então que começaram então a aparecer, no caso, essa fase de transição do artesanato por um pouco para a industrialização, por conta da forte demanda que estava acontecendo naquela época em função aí da abolição da escravatura. A terceira fase é a fase do desenvolvimento industrial, ou também conhecido como era industrial. Essa era ela foi marcada pela intensa industrialização e mecanização das oficinas e da agricultura. Então nós já temos aí, né, o surgimento das primeiras máquinas, e aí nós podemos falar da máquina a vapor, sistema fabril com máquinas, transportes ferroviários e de navegação. Então, neste terceiro período, nessa terceira fase, as máquinas elas começam a tomar conta, elas começam a aparecer e automaticamente o sistema, né, de produção e o sistema de compra e venda e troca aí de mercadorias ele começa a ficar mais amplo. Agora nós já temos aí transportes para levar e trazer mercadorias e aí automaticamente faz-se necessário, né, o surgimento de indústrias, empresas, comércios e afins. A quarta fase, nós podemos denominá-la como fase do gigantismo industrial, que foi aí de 1914 a 1945. Nessa fase, né, nós temos o surgimento das tecnologias para fins bélicos, né, para fins de guerras. É neste período onde aconteceram, né, as duas crises que nós, né, sabemos aí através da história, que foi a crise de 1929 e também a crise mundial. E nessa fase, as empresas elas começam a assumir novas identidades, porque elas começam a se tornar multinacionais e, com o avanço da ciência, aliado a essa tecnologia, nós conseguimos então começar a aparecer aí a desenvolver a tecnologia dos materiais petroquímicos. Então, nesse momento, as empresas elas assumem uma nova identidade e, como consequência disso, começa então a ter toda essa caracterização que hoje nós conhecemos dentro das empresas nas quais nós trabalhamos ou aquelas que nós conhecemos como que funciona a sua parte interna, por exemplo. A quinta fase ficou conhecida como fase moderna, ela vai de 1945 a 1980. Nesse período, né, a tecnologia é intensificada para fins comerciais, e aí nós temos o surgimento do plástico, alumínio, das fibras têxteis e vários outros produtos. E aí, nesse período, o mundo, né, como um todo, ele começa a perceber os problemas de escassez. Nós já temos, então, nesse período, problema de falta de mercadoria, falta de recursos. Aí, paralelo a isso, né, existe uma inflação muito grande no mercado financeiro e faz com que os juros fiquem altos e com os custos cada vez mais crescentes. Então, nessa fase moderna foi quando também começamos a perceber os primeiros problemas
relacionados aí por conta da ocupação do homem, desse crescimento acelerado, né, que essa revolução industrial trouxe e, consequentemente, cada uma de suas fases. E a sexta e última fase, né, que nós conhecemos como a fase da globalização, né, que ela vai de 1980 até os dias atuais. É uma fase que, sem sombra de dúvidas, né, a globalização trouxe muitos benefícios para a humanidade como um todo, em todos os segmentos, em todos os sentidos, a ciência, né, se nós formos dar exemplo aí na área da saúde, tratamento de doenças, cura para várias doenças que até então não tinham curas, vacinas, né, nós estamos passando aí por uma pandemia, nós vimos o quanto as vacinas foram importantes para toda a população, enfim, a fase da globalização, ela inquestionavelmente trouxe muitos benefícios. Podemos até citar, por exemplo, a internet, que é por meio dela que nós estudamos. Então, essa tecnologia, essa globalização, né, o mundo inteiro conectado também é algo assustador e muito benéfico para todos nós. Nesse período as organizações elas ficam mais complexas ainda, porque além dela ter que ficar preocupada com a questão da competitividade, essa globalização ela joga por terra muros e barreiras, né? Se antes eu não podia mais comprar à distância, se eu tinha que ir até o mercado que fica no meu bairro, ou na minha cidade, ou na minha rua, agora, através de um clique, eu consigo comprar, né, de sites, inclusive até mesmo internacionais, com taxas muito mais em conta, preços muito mais competitivos. E as empresas elas precisam se adequar a isso, né? Como que uma empresa que está aqui no Brasil, que está obrigada, né, a assumir com responsabilidade fiscal de muitos impostos, ela vai concorrer com uma empresa, por exemplo, vou dar aqui, né, sem querer fazer merchan, mas vou dar exemplo da Shopee, que não é uma empresa brasileira, que vende a preços absurdamente baratos, porque não tem taxação de impostos. Como que uma empresa brasileira ela vai competir com essa empresa? Então fica muito complicado. Essas empresas elas têm que ter muita estratégia para poder fazer com que ela seja competitiva e sobreviva nesse mercado que é cada vez mais competitivo. E, paralelo a isso, as empresas elas começam a ter problemas também para preservar o meio ambiente, né, colocando em risco a própria subsistência do homem e também da sua empresa. Tudo isso por conta da ação do homem, né, pelo próprio homem. O homem, ele chega, ele ocupa o ambiente, ele destrói, ele polui e nessa altura do campeonato nós temos que criar metodologias, criar estratégias para que esse ambiente, né, esse mundo a qual nós habitamos, ele seja capaz de fornecer na mesma quantidade os recursos que a gente consome. É algo desafiador, mas, né, nós estamos aí vencendo. Então, basicamente, as 6 fases que nós temos da Revolução Industrial está exposta aí na visão de Kevenato. E aí, para a gente então agora entender as empresas como organizações, né, a empresa como uma organização, nós temos uma definição que a nossa sociedade é uma sociedade de organizações. Nascemos em organizações, somos educados por organizações e quase todos nós passamos a vida a trabalhar por organizações. Então, o mundo é organizado, né, por organizações, por empresas. Né? Quando o autor fala que nós nascemos em organizações, ele está referindo aqui a hospitais, talvez, né, centros aí de saúde, dependendo da localidade que a pessoa mora, se não tiver um hospital, provavelmente vai ter um posto de saúde 24 horas que conta com médico, que numa emergência ele vai ali estar fazendo aquele parto. Então nós nascemos em organizações, somos educados por organizações. O próprio Instituto, né, do Sul de Minas é uma organização pela qual todos nós estamos sendo educados por ela, né? Vocês estão fazendo esse curso de capacitação e quase todos nós passamos a vida a trabalhar para organizações. As empresas que nós trabalhamos, sejam elas públicas ou privadas, são organizações. E qual que é a definição para a organização? A definição é que as organizações são comunidades sociais ou agrupamentos humanos, intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos. Então, toda organização ela tem um objetivo.
Talvez, né, se nós formos perguntar aí para os reitores do Instituto, qual é o objetivo do Instituto Sul de Minas, do IF Sul de Minas? É formar cada vez mais profissionais competentes para atuar nas diversas esferas aí que o mercado tem, né? Oferecer um ensino de qualidade, seja de forma presencial, seja à distância. Então, toda organização tem um objetivo. Uma escola tem um objetivo de educar e formar para a vida, uma empresa tem um objetivo de vender os seus bens e os seus produtos para que ela possa, assim, então, aumentar a sua riqueza e automaticamente atender os seus clientes. E aí nós temos aqui alguns exemplos de organizações, são os exércitos, as escolas, os hospitais, as igrejas, as prisões, conforme eu já falei para vocês. Então, esse é o conceito de organização. Toda empresa, ela é uma organização. Essa organização, ela nasce para atender um objetivo específico, né? Umas têm objetivos financeiros, outras nem tanto, mas todas elas, independente de ter ou não a visão de um lucro, ela vai ter um objetivo específico. Uma igreja, por exemplo, ela não tem um objetivo de ganhar dinheiro, embora ela precisa de dinheiro aí para poder manter o seu funcionamento, mas o objetivo principal de uma igreja não é ganhar dinheiro, não é ter lucro. É oferecer para a pessoa uma educação cristã para que ela possa aí ter uma fé naquilo que ela acredita. E toda organização ela funciona como um sistema aberto. Como que isso funciona, gente? A organização, as empresas, elas são como um sistema aberto porque elas influenciam e se deixam influenciar por tudo que está ao seu redor, por todas as outras empresas, por todos os fatores internos e externos que tem ao redor daquela empresa, que faz parte do seu micro ou do seu macro ambiente, ela vai ser influenciada e ela também vai influenciar. Então, na nossa definição aqui, fala que o sistema aberto é formado pela interação e a interdependência da organização com o ambiente que ela está inserida. Então, toda empresa, toda organização, ela tem essa interação e ela depende desse ambiente que ela está inserido. E toda vez que esse ambiente externo ele sofre uma mudança, automaticamente essa organização ela também tem que sofrer essa mudança e ela vai transformar os seus produtos, as suas técnicas, a sua forma de produzir, de atender o seu cliente. Vou dar um exemplo muito clássico para a gente entender isso aqui. Pandemia. Como que a pandemia ela influenciou no ambiente interno das empresas, né? Muitas empresas tiveram que se reeducar, aprender a trabalhar de uma forma pela qual nunca trabalharam antes. Home office, né, que é o trabalho aí à distância, o colaborador de dentro da sua casa ele prestava o serviço, a educação como um todo, até mesmo a educação regular, né, aí do Estado, do Brasil como um todo, ela não pôde ser presencial e ela foi obrigada a ser à distância, então professores e alunos foram obrigados a entenderem e a transformarem os seus métodos de ensino e de aprendizagem. Então, toda vez que existe uma mudança no ambiente externo, automaticamente essa mudança ela atinge o ambiente interno na qual a empresa está inserida. Então, vou dar um exemplo de um sistema aberto, né? Essa gravura, essa imagem, ela é bem clássica, é bem simplificada, mas é como se fosse assim. Nós temos as entradas, que são todas as informações, todos os recursos, tudo aquilo que recursos humanos, financeiros, recursos materiais que entram dentro, né, da empresa, que fazem parte do interno da empresa. Essas informações, esses materiais, essas matérias-primas, elas são transformadas, elas passam por um processo e depois elas saem. Muitas vezes saem como produtos acabados, quando são informações, né? Elas saem em forma de comunicação e automaticamente nós temos a retroalimentação. Então é um sistema que ele se retroalimenta. As entradas elas passam por um processo, elas são transformadas e elas saem, mas automaticamente elas voltam e tem aí o feedback. Nós vamos falar disso mais para frente, então eu não vou me adentrar muito aqui, mas é só para vocês entenderem como que funciona aí esse sistema, a organização como sendo um sistema aberto. E aí nós temos também dentro das empresas, né, de cada organização, esse ambiente organizacional.
né? Cada empresa ela é dotada de algumas características que são próprias, né? Comumente, dentro da área de recursos humanos, nós falamos que cada empresa ela tem um regulamento interno. Tem empresa que pode, por exemplo, trabalhar de bermuda, tem empresa que não pode, tem empresa que é permitido fazer uma festinha social ao final de cada expediente, na sexta-feira, tem empresa que não pode, tem empresa que o estilo gerencial é mais autoritário, mas tem empresa que o seu estilo de gerenciar é mais liberal. Tem empresa que ela tem um relacionamento com seus colaboradores internos, que são os funcionários, né? E os externos, que são os clientes, mas tem outras que já não fazem muita questão. Então, tudo isso faz com que cada empresa ela tenha o seu ambiente organizacional único e diferenciado. Às vezes nós temos uma empresa que é basicamente o espelho de uma outra. Ela fornece o mesmo produto, a forma de produção é a mesma, tem o mesmo maquinário, a estrutura é a mesma, os sistemas que ela utiliza, né? As ferramentas aí de gestão são as mesmas, mas o ambiente é diferente. Por quê? Porque cada empresa ela constrói o seu ambiente. Nós vamos falar sobre isso também mais para frente. Essas particularidades elas fazem com que cada organização seja única, né, como eu já falei, e tenha esse ambiente aí diferenciado. Então, o que é esse ambiente organizacional? É o conjunto de fatores internos e externos que estão diretamente relacionados à organização e que influenciam o seu desempenho. Então, esse ambiente organizacional, ele leva em consideração os fatores externos e internos. E esses fatores, eles estão relacionados diretamente com essa organização e ele vai influenciar no seu desempenho, seja de uma forma muito positiva ou de uma forma muito negativa. Então, nós temos aqui um exemplo para simplificar para vocês. O que é o ambiente interno? Compreende todo o espaço em que o administrador ou o gestor pode interferir nas decisões. Basicamente, né, falando um português muito claro, é tudo aquilo que a empresa ela tem condições de gerir, de gerenciar. É a própria empresa como se é o galpão de fabril, são aquelas o microambiente onde que a empresa ela consegue tomar as decisões e fazer com que essas decisões elas podem ser benéficas ou não. Então esse ambiente interno ele vai compreender esse microambiente, é um espaço mais reduzido, até onde o administrador ou o gestor ele tem condições de tomar essas decisões e muitas vezes interferir, né, nessas decisões. Já o ambiente externo ele está fora do alcance do gestor. Ele não pode controlar essas variáveis. Então, por exemplo, assim, são ocorrências que acontecem na economia, a pandemia, por exemplo. A empresa não tem o poder de falar com a pandemia, né, acaba, já deu, né, já tem 2 anos. A empresa ela não tem condições de controlar o mercado financeiro como um todo, juros altos. Então, isso tudo vai interferir no seu ambiente interno. Está lá fora, mas vai interferir no seu ambiente interno. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, nessa figura. Nós temos a organização, bem aí no centro. Nesse círculo, né, que é um pouco maior, nós temos o microambiente. Quais são as variáveis que correspondem ao microambiente? Os nossos concorrentes, os nossos clientes, os nossos fornecedores, algumas agências reguladoras. Não vou falar delas porque depois a gente vai discutir sobre elas no fórum. Mas os nossos concorrentes, por exemplo, eles fazem parte do nosso microambiente porque eu me relaciono com eles e muitas vezes eu consigo influenciar na tomada de decisões. Eu posso pechinchar o melhor preço, o melhor prazo de entrega. Eu consigo talvez fazer uma negociação que se eu comprar uma determinada quantidade, esse meu fornecedor, tá, gente? Estou confundindo aqui. Essa definição que eu estou passando a primeira é para o fornecedor. Esse meu fornecedor, eu posso pechinchar preço,
eu posso fazer com que um volume de vendas muito alto eu consiga um desconto melhor, eu posso muitas vezes negociar um melhor prazo de entrega, ou eu posso negociar também que se eu retirar lá no centro de distribuição eu vou conseguir um preço mais em conta ainda. Os meus concorrentes do mesmo jeito, eu tenho condições de sondar o meu concorrente e saber quais são as estratégias e políticas que eles estão utilizando para que eu não venha ficar para trás. E é muito legal, né, que quando a gente trabalha com ambiente interno e externo, tem uma matriz que a gente chama de matriz fofa, né, que na verdade é a análise SWOT, que ela considera as forças e as fraquezas do ambiente interno e o ambiente externo. Ela vai considerar as ameaças e as oportunidades. Essa é uma ferramenta muito prática, muito legal. Depois também eu vou falar sobre ela com vocês no fórum. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa ferramenta que eu acho que é muito importante, né, para que a gente tenha conhecimento. Então, no microambiente, são essas variáveis que eu consigo tomar decisão, que estão próximas da empresa, que eu posso interferir de alguma forma. Já o meu macroambiente é aquele que está mais distante do centro da minha empresa, eu não tenho controle nenhum sobre ele. Por exemplo, as variáveis econômicas. Eu não tenho como controlar a economia do país, né? Eu não tenho como controlar a inflação, eu não tenho como controlar a fome, a miséria, o desemprego acelerado, eu não tenho como controlar as leis, eu não tenho como controlar as questões ambientais, mas todas essas variáveis, elas influenciam muito dentro do meu ambiente. Por exemplo, se o país entrar num colapso econômico, provavelmente a minha empresa ela pode sofrer aí uma quebra. Dependendo da situação, não consigo, né, sair desse cenário. Vou dar um exemplo aí, que é uma variável, né, que é social, que aconteceu com a questão da pandemia, onde que o mundo inteiro ficou doente. Empresas foram forçadas a parar, obrigadas a parar muito precocemente, outras já, né, dentro aí de um estudo mais que foi melhor estruturado, mas teve empresa que não conseguiu sair dessa pandemia porque ficou parada e não teve condições de honrar com seus compromissos. Então, sempre que a gente for falar de ambiente organizacional, a gente vai falar sobre o micro e o macroambiente. E aí a gente vai lembrar que o microambiente é aquele ambiente que está mais próximo da minha empresa, é um ambiente que eu tenho condições de interferir, de tomar decisões, de fazer alguma modificação que for preciso. E já o macroambiente, ele faz parte de um ambiente mais amplo e eu não tenho como interferir nas tomadas de decisão desse ambiente. Falando tudo isso, né, sobre os primórdios da empresa, como foi o seu surgimento, falando sobre clima, ambiente organizacional, falando sobre também essas variáveis, nós podemos então começar a discutir o que é o recursos humanos, né? Uma das responsabilidades mais importantes e mais sublimes que nós, enquanto administradores, gestores de recursos humanos ou profissionais da área de RH, nós vamos ter atrair, selecionar, desenvolver, treinar, integrar e manter as pessoas dentro da nossa organização, dentro da nossa empresa. Esse é o nosso maior desafio. Mais para frente nós vamos aprender algumas técnicas de atração e seleção, vamos aprender a desenvolver os talentos, a treinar esses talentos, a fazer um programa de integração e tentar manter essa pessoa, esse talento, para que a nossa empresa ela tenha, né, mais sucesso aí na realização dos seus objetivos que são definidos previamente. Dentro do setor de recursos humanos, eu sempre gosto de falar isso, que o RH ele é muito estratégico, né? A gente sai do departamento pessoal, que é aquela parte mais burocrática de admissão, demissão, folha de pagamento, controle de hora extra, controle de ponto, e a gente vai para um nível mais estratégico, que não seja operacional. O gestor de recursos humanos ou o assistente de recursos humanos,
A intenção e a formação maior dele é ter que treinar, é ter que atrair, é ter que selecionar, é criar metodologias para que a empresa ela seja competitiva, ela tenha uma equipe, né, top de linha, e para isso ele vai ter que desenvolver essas estratégias, criar um plano de cargos e salários, criar pacotes de benefícios, pacotes de remuneração, ter condições e ter atrações para que os talentos, né, os colaboradores com mais aptidão queiram fazer parte da sua equipe. Então, daqui para frente nós vamos discutir muito sobre isso, né? Que uma das nossas funções é ter que conseguir, né, fazer um bom processo de atração e seleção, criar um plano de treinamento e desenvolvimento, fazer um plano de integração para os novos entrantes, para os novos colaboradores e, acima de tudo, manter essa pessoa. Imagina, você investe tempo, recurso, dinheiro, capacita, desenvolve, treina e você não consegue manter aquele colaborador. E aí você faz o quê? Você forma, né? Você investe na pessoa e o seu concorrente vai lá e toma ele de você. Esse não é o nosso foco. Então nós vamos aprender também algumas estratégias para que a gente seja capaz de manter aquela pessoa. E lembrando que nem sempre a pessoa ela fica por conta de auxílio financeiro. O salário em si, muitas vezes, nem é o fator principal que faz a pessoa permanecer na empresa ou não. Muitas vezes o clima organizacional ele vai influenciar muito, né? As políticas internas da empresa, se elas estão alinhadas com as políticas pessoais daquele colaborador, se a empresa ela tem uma política interna de valorização do ser humano, de reconhecimento, e aí a gente vai discutir muito sobre isso. E lembrando, né, gente, que a nossa equipe é o nosso maior patrimônio. Se você tem uma equipe que é show de bola, se você tem uma equipe que é alinhada, que é integrada, que ela quer estar alinhada com os mesmos objetivos que a sua empresa tem, é sucesso, entendeu? Se você conseguir isso, você pode falar assim, eu sou o top dos tops do gestor, porque eu consegui formar uma equipe que é totalmente alinhada. Isso é bem complicado, é difícil, mas não é impossível. E aí é onde que entra o papel do assistente de recursos humanos, do gestor de recursos humanos, do analista de recursos humanos. Ele faz toda essa preparação, ele prepara esse ambiente para que essa equipe ela chegue dentro da sua empresa e ela perceba que ali é o lugar que ele quer trabalhar. Então, eu espero, né, que vocês tenham compreendido, né, essa nossa disciplina, e a partir de agora, nos nossos próximos encontros, nós vamos começar a trabalhar ferramentas para que nós consigamos então formar uma boa equipe, atrair, selecionar, manter, treinar, desenvolver, para que nós consigamos aí entregar um bom resultado para os nossos empregadores. Eu espero vocês lá no nosso fórum de discussão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês devem e podem perguntar para o seu tutor e também para mim. Vocês podem mandar as mensagens diretamente lá no fórum de dúvidas, ou se preferirem também pode nos chamar nas mensagens ali de forma privada. Não deixem de participar do fórum, tá, pessoal? A participação do fórum é muito importante, porque muita coisa que a gente não tem como tratar aqui na nossa videoaula, acaba que nós falamos lá no fórum, porque a gente tem que lembrar que o fórum é a nossa sala de aula. É lá no fórum onde que nós vamos desenvolver, é como se nós estivéssemos presentes dentro de uma sala de aula, e cada dúvida que surgir você pergunta e o seu colega vai interagir com você, vai responder, o seu tutor, eu também, e assim nós vamos criar um ambiente ali, né, uma sala de aula bem diversificada, com bastante conteúdo, e vamos aprender uns com os outros. Às vezes você tem uma vivência que eu ainda não tive, que os nossos tutores ainda não têm, e nós juntos vamos aprender e vamos construir esse ambiente, né, de ensino e aprendizagem. Então, é isso, eu fico por aqui e espero vocês no nosso fórum de discussão, no nosso fórum de dúvidas, e se precisar podem contar conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro.